Sabe, eu queria que você pensasse de olho fechado naquela situação que está afrontando você, naquela situação que está desgastando você, ou naquele desafio, ou naquilo que você veio para cá hoje, nessa segunda-feira, você que está aí nos assistindo também pelo online, e que você diz: olha, eu não consegui resolver, eu não sei qual é a estratégia, eu não sei por onde eu vou, eu não sei aonde eu vou arrumar esse dinheiro, ou eu não sei como cancelar essa confusão, ou de repente os meus pés escorregaram e eu estou aqui. Então, sabe, você está mentalizando e pensando em algo que já está envolvido na sua vida. Agora diga assim: o Senhor é bom. Diga: o Senhor é bom. E diga de novo: o Senhor é bom. Sabe, Ele é o seu bom Pai. E Ele é aquele que quando você pedir pão, Ele não vai te dar uma cobra. De quando você pedir a Ele o sustento, Ele não vai impedir de chegar a você o sustento. De quando você pedir a Ele, sabe, uma salvação, um socorro, Ele não vai impedir de chegar isso para você. E esse Senhor que é bom, Ele está aí do seu lado. Nesta noite, você pode pensar, né, quanticamente, que tem uma cadeira aí, e esse bom Pai está aí do seu lado. Sabe para quê? Para dizer: filha, anota essa palavra, anota esse louvor, presta atenção nisso, porque eu estou enviando isso para sustentar a sua vida. Lembra do que Jesus diz? Não só de pão, Satanás, vai viver a minha vida, mas da palavra de Deus, do louvor, da adoração, da entrega, do dízimo, da oferta, dos atos proféticos. Então, sabe, eu sei que o Pai trará para você nessa noite suprimentos, porque você está aqui na presença dEle, amém? Você é uma geradora de vida, é verdade? Mesmo na segunda-feira, tá certo? Mesmo na segunda-feira, quase terça, mesmo em maio/junho. Então nós somos geradoras de vida. Este mês de maio, né, a Fátima, o CN Mulheres vieram, e os modeladas desde os campings também, alguns, vieram nessa pegada de mulheres, de mãe, de gerar. E como a Flávia falou aqui, você tem um útero, e nós vamos gerar muito além de filhos. Óbvio que filho, né, eu acho que não tem nada mais especial do que gerar filhos. Mas nós podemos gerar filhos para a política, para o negócio. Podemos gerar filhos ministeriais. E eu queria pensar com você hoje sobre duas datas importantes. A Páscoa acabou de passar. E logo depois da Páscoa, a outra festa que Deus deixou instituído é Pentecostes. Entre a Páscoa e Pentecostes leva-se 50 dias. Para quem ama os judeus, você pode contar o Homer, que é uma tradição, né? E hoje deve ser 40 e poucos dias do Homer, porque vai ser 4/5 de junho, o dia de Pentecostes. E o que é a Páscoa? A Páscoa é aquele momento que Deus instituiu ali no Egito pela primeira vez, e que Ele disse: Moisés, você vai falar para o povo, pegar um cordeiro, fechar a porta e comer isoladamente cada família. Se tiver algum estrangeiro que não tem família, ele pode se juntar com alguém que o receba, mas você vai fechar a porta e você vai ter um ato isolado. E sabe, muitas vezes Deus nos leva para esse lugar dos atos isolados, ou para esse lugar da solidão, ou para esse lugar que às vezes você está cercado de pessoas, mas se sentindo só. Isso pode ser a sua Páscoa, porque a Páscoa é aquela hora que Ele fala: você vai fechar a porta e você vai comer o cordeiro. Você vai ter relacionamento, como a Lu estava falando aqui. Você vai ter relacionamento com o cordeiro. Você vai ter intimidade com o cordeiro. Você vai, ora, perguntar para o cordeiro e ora falar para o cordeiro. Então, quando nós estamos vivendo momentos de travessia, momentos de libertação, momentos de ir além, momentos de rompimento, nós podemos estar passando por uma Páscoa. Jesus
Antes de ser crucificado, ele faz a Páscoa com os discípulos e logo em seguida ele vai para o Getsêmani. E ali no Getsêmani ele fala: será que vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo? Aí ele volta: será que vocês não puderam vigiar de novo? Então era um lugar de quê? De solidão. Era um lugar onde as pessoas não estavam amparando. Talvez não tinha Uri e Arão para ajudar ali naquela hora. Sabe, mas esta é aquele lugar onde a minha Páscoa e a sua Páscoa, aquele lugar onde o Cordeiro está se manifestando para mim e para você. E esse é um lugar tão significativo, sabe por quê? Ele está gerando um novo ciclo. Ele está gerando uma nova fase, ele está gerando uma nova abertura, ele está gerando um novo relacionamento, ele está gerando uma nova porção para você. E todas as vezes que nós vamos pensar em nós como mulheres, quantas aqui são mães que geraram? Porque talvez é mãe que adotou e é mãe também, olha, então várias. Quando você pensa em gerar filhos, você vai pensar em ter uma intimidade sexual, relacional, emocional com alguém. Geralmente você vai fechar as portas, é normal, né? Lá em casa a gente fecha as portas e avisa para as crianças. Geralmente você vai fechar as portas, não é? Então você vai ali ter uma intimidade. Você vai se desnudar para alguém e aquele seu momento íntimo vai gerar um fruto. E assim é quando eu e você estamos aqui no tabernáculo, na presença, no seu quarto, dentro do seu carro. É quando você gasta esse tempo, porque você não vai chegar lá e vai falar: eu penso em gerar filhos, e vai ser assim: vamos marido, 1, 2 e 3, é assim? Não, você quer se relacionar, né? Não é? Flávia, você não sabe ainda, entendeu? Já esqueceu. Você quer se relacionar, você quer, né, namorar. Mulher, então, não quer nada de 1, 2, 3 e vamos, não é, gente? Você quer uma palavra, você quer uma carícia, você quer um carinho, não é verdade? Meu Deus, alterou aqui. Eu que gritei ou o que eu fiz com o som aqui? Ou é você, brother? Então, é o Dan ali, não, né, Dan? O Dan, a melhor parte do som é o Dan ali, ó. Então, você vai querer ter esse momento de relacionamento. E é exatamente isso que acontece comigo e com você quando nós entramos na presença. E sabe, geralmente se você vai pensar num relacionamento íntimo com um amigo, com o pai, com a mãe, com as crianças, ou então com o seu marido mesmo, você não quer ter pressa. Quando você pensa: eu vou me deliciar de um relacionamento, você quer ir para aquele lugar sem agendas. E eu quero propor algo para você. Junho, vá para a presença de Deus sem agendas. Vá para a presença de Deus sem a lista. Senhor, o item 1 é esse, o 2 é esse, o 3 é esse, o 4 é esse. Não, vai para a presença dEle, sabe para quê? Para ter intimidade. Para ouvir sobre a lista dEle. Para ouvir sobre os sonhos que Ele está contando comigo e com você para gerar em Brasília ou para gerar em qualquer lugar do Brasil. Então é tão especial. Quando você vai ter um café e uma comunhão com alguém, né? Hoje mesmo alguém me disse isso de forma super gostosa: não, vamos só rir. Então não tinha agenda. Mas quando a pessoa fala: tenho 10 assuntos para falar com você aqui, né? Não que tem a hora que a gente tem que despachar, não tem jeito. Mas é diferente, não é? Então sabe, Deus, o Espírito Santo, seu amigo Espírito Santo, Jesus, o seu intercessor, Ele está esperando que nós tenhamos estes momentos com Ele, sem agenda. Este momento que eu e você vamos fechar a porta do quarto e que nós vamos dizer: Jesus, será que música você gostaria que eu colocasse aqui? Porque eu não canto bem e para o senhor não ir embora é melhor eu colocar uma música. Então será que o senhor só quer que eu deite no seu colo? Ou será que o senhor quer que eu pense sobre aquele salmo? Ou será que o senhor gostaria que eu te fizesse um carinho, ou que o senhor fizesse um carinho em mim? Sabe, Deus está esperando de nós esse tipo de relacionamento. Ele não quer só que nós tenhamos sessão de ir despachar com Ele as nossas agendas. De chegar lá e falar: Deus, eu trouxe uma lista de 10 pedidos e por 30 dias eu estou orando de 10 pedidos por 10 minutos. Então 1 minuto para cada pedido. Tá bom, Senhor, muito obrigada, eu já estou indo, amanhã eu volto. Não, Ele quer
Ele quer te ouvir, mas Ele quer ser ouvido por você. É tão interessante que Paulo fala lá em Coríntios o seguinte: olha, o Espírito Santo é aquele que prescruta os lugares mais íntimos, inclusive os lugares mais íntimos do coração de Deus. Então você tem um amigo, como a Lu disse, e esse amigo é aquele que pode contar para você os segredos do coração do Pai. E então de repente nós ficamos assim: olha, ora por mim, eu quero saber qual é meu propósito, qual é a minha missão, eu quero saber qual é meu chamado. Mas talvez nós queremos só um delivery de Deus, nós não queremos gastar tempo para ouvir por que Ele pensou que você deveria ser só mãe nesta estação. Por que Ele pensou que você deveria ser uma empresária aplicada nessa área, e que talvez de repente você falasse: não, agora é uma hora de cuidar aqui mais do RH, e eu vou mudar da tecnologia, ou aqui da gestão financeira. Então sabe, eu estou com esta expectativa no coração, e eu penso que ela não é só para mim. Ela é para nós, mulheres geradoras de um novo Brasil, de uma nova Brasília, de um novo casamento, de um novo estilo de criar filhos, de uma nova educação. Mas sabe, é o Espírito Santo que vai fazer esse caminho entre a minha mente, entre o meu coração e o coração do Pai. Sabe, é tão interessante quando você vai ouvir os profetas conversando com Deus. Quantas vezes eles entram dentro do templo e falam: Deus, e agora? O que a gente faz? E eles ficam esperando por uma instrução. Então, eu quero dizer isso para você: esse é o tempo de esperarmos por instruções de Deus. Não é o tempo de oferecermos para Ele só as nossas ideias. É claro que Ele gosta de nos ouvir. Davi chegou para Deus e falou: Deus, eu quero construir um templo, eu gosto tanto de ficar contigo, eu quero construir um templo. Ele falou: Davi, você teve uma ótima ideia, mas vamos deixar isso para o seu filho, porque eu tenho outras ideias para você. Então Ele quer ouvir as suas ideias, mas Ele quer que você ouça as direções dEle. E então será que Ele está te dando uma direção? Ele me deu uma direção super clara essa semana, e eu vou contar para você já já. E eu não tive dúvida que isto era uma direção. E sabe, quando eu e você como mães, nós temos direções para os nossos filhos, ou como professores, ou como líderes, você quer que a pessoa diga: eis-me aqui, como Maria, não é? Olha, você vai receber um filho, e vai ser dessa forma, vai ser o Espírito Santo. E o que Maria diz? Eis-me aqui. Então nós esperamos essa rapidez, essa agilidade. Então a gente que está com JB espera, já sabe disso, que ele espera essa agilidade, essa rapidez. Eu falei, vamos fazer. Então Deus está esperando isso de nós. O nosso sim, a nossa disposição para seguir aquela instrução que Ele nos deu. E quando nós estamos nesse caminho de gerar os planos de Deus, os nossos planos junto com Ele, sempre vai vir um momento do teste e da prova. Não pense que o teste e a prova é só para você. Paulo também vai dizer: olha, outros irmãos, como você está passando por esse tipo de pressão que você está passando. É porque eu não te conto tudo da minha vida. É porque a Jéssica não te conta tudo da vida dela, a Marcela. Porque senão você ia saber que tem tantas pressões que são parecidas. E que talvez, se eu te contar a minha vida, você não quer o meu lugar. Você fala: muito obrigada, deixa que eu fico aqui. Porque não é assim, a gente fica olhando, eu fico olhando para a vida da Clécia e falo: que vida boa, né, amiga? Eu queria 2 filhos, eu queria. Então você fica olhando para a grama do vizinho e pensando assim: uau, como eu queria estar no lugar daquela pessoa, naquela posição. Mas você não sabe o quilo de sal, às vezes sal amargo, sal grosso, que a pessoa está comendo para estar ali. Porque existem provas e testes para todos nós. E sabe uma das coisas talvez mais difíceis que nós enfrentamos? Não é a escassez. Acho que depois que eu conversei com tantas mulheres, online ou presencial, uma das coisas que nós mais enfrentamos, no geral, é o medo. O medo se manifesta como um bloqueio, como uma ferramenta usada para o inimigo, para nos distrair, nos desviar ou nos paralisar.
ele quer roubar a nossa energia. Sabe quando eu e você estamos tão empolgados com as ideias que nós trocamos com Deus, e que de repente a gente fala, uau, vai acontecer, e alguém fala, mas você não pensou nisso. Aí você sente, sabe, o JB fala disso, são os roubadores de alegria. Ou então você recebe aquela notícia do banco, seu cartão foi clonado, e tiraram tanto da sua conta, e isso e aquilo. O medo, ele sempre vai causar uma pressão, ele sempre vai querer nos desestabilizar. E sabe, quando nós nos sentimos pressionados, ameaçados, ansiosos, quando essa bandeira do medo está estampada em alguma emoção, nós queremos nos autoproteger. E nós pensamos, melhor guardar os 10 mil que eu tenho, não investir nesse negócio, melhor não viajar com a família, melhor não ir naquele culto, não sei se o meu carro está bem. Então nós queremos nos autoproteger. E aí o inimigo já conseguiu nos parar. Por quê? Porque fé é se lançar apesar das circunstâncias e das adversidades. É ir além, apesar daquilo que o mundo físico está dizendo para mim e para você, para não continuar. É aí que surgem as batalhas espirituais. Você fala, poxa, eu estou desenhando um projeto tão legal com Deus, com meu marido, com a minha família. De repente aparece do nada isso aqui. Mas as batalhas espirituais, eu e você já temos que estar preparados para elas. Sabe por quê? Elas são testes e muitas vezes enviadas pelo seu inimigo, mas o meu Pai, o nosso Pai, Ele quer nos dar apenas mais um certificado de aprovação. Ele está querendo dizer para nós, não fique olhando com a sua mente terrena. Você é um ser de 2 dimensões, pelo menos algumas de 3, eu acho, mas pelo menos de 2. Então você tem uma mente terrena que pensa nesse quadrado aqui, mas você também pode elevar os seus pensamentos, porque Deus diz, que tal você pensar os meus pensamentos que são mais altos do que os seus pensamentos? Que tal você renovar a sua mente segundo aquilo que eu pensei nos céus para você e não de acordo com o padrão do mundo? Então Ele está nos chamando para ir um pouco mais alto. E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre isso, já sobre ir um pouco mais alto. E então as dores, os desconfortos, os sinais, você já pensou? Quando muitas vezes nós estamos grávidas, vem sangramento. E nós pensamos, será que vamos abortar? Será que vamos perder? É igualzinho sobre os nossos sonhos e sobre as nossas ideias. Vem aquela pressão que você pensa, será que eu estava pronta? E nós cancelamos o medo, sabe como? Nós cancelamos o medo colocando uma outra pessoa que nós vamos honrar ali naquele lugar, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus. Não existe uma arma mais poderosa do que você levantar um altar de adoração ali. Por isso é que eu e você conhecemos tantos salmos incríveis de Davi. Sabe por quê? Porque ele estava no deserto, então ele estava adorando. Ele estava na caverna de Adulão, então ele estava adorando. Ele estava em Ziclag, então ele pegava a estola sacerdotal e estava adorando. Ele estava no palácio e Saul tentando lançar flechas sobre ele e ele estava adorando. Por quê? Porque esta é uma arma natural que eu e você temos à disposição para cancelar os dardos do medo. É uma vitamina para a nossa vida. Provérbios 3 diz assim, não tenha medo da calamidade repentina. Porque às vezes nós vamos numa viagem, num projeto, num relacionamento, e a gente já fica temendo medo. Ele fala, não, o Senhor é a sua segurança. E Ele vai impedir que os seus pés caiam em armadilhas. Sabe, nós precisamos orar por isso, sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido, sobre as nossas finanças. Que os nossos pés não caiam em armadilhas. Por quê? Porque muitas vezes o medo cega, e ao invés de darmos passos firmes em fé, nós damos passos em falso, porque uma atmosfera de dúvida está ali perto de nós. Você lembra tanto daquela história com certeza de Pedro, que ele fala, tá Jesus, quem está aí? Aí Jesus fala, sou eu, então eu vou andar aqui sobre as águas, e ele está olhando para quem? Ele está olhando para Jesus, e enquanto ele está olhando para Jesus, ele continua andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz, quando ele olha para a água, quando ele olha para as circunstâncias, para a situação terrena, o que acontece? Ele cai, ele afunda. Então,
os meus olhos e os seus olhos, a minha mente, a sua mente, o meu coração e o seu coração, ele foi feito para estar num lugar alto. Ele foi feito para estar conectado nesse lugar da presença, onde eu posso receber os segredos do coração do Pai, para continuar a minha jornada. Eu amo a história de um rei que faz uma conexão com Isaías, e ele está ali cercado pela Assíria, e de repente ele começa a receber cartas, está em 2 Reis 18, o rei Ezequias, ele começa a receber cartas, dizendo: olha, quem você pensa que você é, Jerusalém, para que eu não derrube você? Você fica aí dizendo que está confiando nesse seu Deus, esse seu Deus pode estar te enganando. Sabe por quê? Todas as nações anteriores disseram para mim que estava confiando no Deus delas, e eu estou de posse de todas essas nações. Então ele mandava cartas, e ele ameaçava o rei Ezequias, dizendo: eu vou tomar a sua poção, eu vou tomar o que é seu, Jerusalém é minha. E sabe o que Ezequias faz? Ele vem para o templo como você, e ele fala: eu vou ali adorar com aquelas outras mulheres, com aqueles homens, e eu vou procurar um profeta, eu vou procurar uma ajuda espiritual, porque muitas vezes eu e você precisamos procurar ajudas espirituais. E ele procura quem? Isaías. E quando aquele criado dele chega para Isaías e conta para ele, fala: olha, o nosso rei, ele está em perigo, e ele acha que ele está lá no templo orando, mas ele pediu para eu vir aqui, porque a Síria está ameaçando ele assim. E se você chegou aqui hoje com uma ameaça, essa palavra é para mim e é para você também. E Isaías fala assim: diga para ele não ter medo das blasfêmias que ele ouviu. Diga para ele não ter medo das acusações que foram feitas contra ele. Diga para ele não ter medo das afrontas que foram feitas para ele. Sabe por quê? Porque eu vou fazer com que aquele rei que está afrontando ele tome uma decisão de voltar sozinho para sua casa. E você acha que aconteceu imediatamente? Não. Mais ameaças vieram sobre ele. É aí que está o teste da nossa fé. A nossa fé não é agora que tudo está tranquilo. A nossa fé é quando as coisas estão inseguras. É quando temos que esperar e que mostramos que tem fé. E aí de novo mais ameaças. E você sabe o que ele fez? Ele mandou cartas escritas. Aí Ezequias falou: eu vou lá no templo de novo. O profeta já me deu uma palavra. E ele chega lá e ele faz um ato profético. Ele levanta as mãos e ele fala: Deus, eu quero te mostrar as afrontas que este rei da Síria está fazendo contra a sua pessoa. Porque Deus, ele está dizendo que você não vai nos salvar. Ele está dizendo que você vai perder como os demais reis, como os demais deuses perderam. E a Bíblia diz que naquela noite, um anjo só saiu e matou 180 mil dos soldados da Síria. E quando o rei acordou, ele falou: é melhor eu ir para casa, como Isaías tinha dito. Então esse é o Deus que está sentado aí do seu lado hoje. É o Pai que te trouxe aqui nessa agenda numa segunda-feira de maio, para dizer para você: filha, eu já tenho uma liberação, porque você está na minha presença. Porque você ousou romper com cansaço, com a agenda, com o ônibus, com o metrô, com o carro, ou a pé, eu não sei, com o Uber, e você está aqui. Então, porque você se esforçou como Ezequias, porque você recebeu palavras proféticas, louvores proféticos, você pode fazer um ato profético hoje. Eu quero te animar a isso, a fazer um ato profético como ele, a pegar aquele diagnóstico, a pegar aquela conta, a pegar aquela cobrança, a pegar aquele e-mail e falar: Deus, os inimigos estão dizendo que o Senhor não vai me salvar, e eu estou aqui na sua casa. Ou então você vai fazer isso na madrugada. E é tão especial, você sabe por quê? Quando nós temos pessoas que oram conosco, quando nós temos intercessores, quando você tem profetas, você tem pessoas que andam com você, e você precisa ter isso, amigos de oração. Essas pessoas vão interceptar coisas no mundo espiritual.
Essas pessoas vão dizer: Deus hoje me disse para levantar e orar por você. Deus hoje me disse para profetizar e para liberar essa palavra sobre você. Então as sentenças começam a ser quebradas. E o medo tem que deixar você passar. E a sua coragem vai crescer na presença de Deus. E esse é o lugar para a sua coragem crescer. Mas não é só aqui. A Beni Johnson fala de uma coisa super interessante no livro dela, Intercessor Feliz. Ela fala o seguinte, que muitas vezes nós estamos nesse campo de batalha que Ezequias estava aqui com o rei da Síria, nesse campo terreno, nesse campo visível. Então nessa batalha terrena, ela fala: esse é o terceiro céu, e ele é muito cansativo. Aí a gente fica assim: como que eu vou fazer? Como que eu vou vencer isso? Nós estamos pensando com estratégias humanas ou terrenas. E ela fala: olha, o inimigo quer cansar você, porque muitas vezes ele nos vence na hora do cansaço. Nós falamos: não aguento mais. Hoje eu atendi uma pessoa e ela falou: já deu, são 16 anos, eu não aguento mais. Eu sei o quanto ela estava cansada, porque eu conheço a batalha dela. E sabe, olha, não tome decisões na hora do seu cansaço, porque o inimigo te isolou e te levou para esse lugar e te deixou cansada. Sabe para quê? Para você concordar com os planos dele. Então essa é a hora que você precisa voltar com esforço, procurar o profeta, procurar o intercessor, procurar uma reunião como essa, mesmo que seja se arrastando. Não tome decisão na hora do cansaço e nem da pressão. Procure pelos seus amigos. E aqui na CN tem pastoras, tem pastores, tem amigos que querem ajudar você. Então a Beni Johnson fala: olha, esse é o céu mais errado para você batalhar. Porque deixa eu te falar, o inimigo das nossas almas, as estratégias dele não são humanas, são espirituais também. E ela fala: ainda existe um segundo céu, que é onde os anjos e os demônios estão batalhando. Que é onde de vez em quando você tem sonhos, você tem visões, e você fala: nossa, aquilo me deu arrepios, eu vi uma coisa tão ruim. Você viu a verdade, provavelmente. Por quê? Porque se nós olhássemos aqui e conseguíssemos enxergar, e algumas têm essa habilidade de visão aberta, você vai ver anjos e demônios batalhando, sim. E ela fala: esse ainda não é o lugar de você batalhar. Esse é o lugar de você dar ordens e passar. Esse é o lugar que Deus quer te mostrar como a guerra está. Porque antes da guerra se manifestar no terceiro céu, aqui na terra, nesse céu azul que a gente olha, antes do fato acontecer, do adultério acontecer, da tentação acontecer, do roubo acontecer, ele aconteceu no segundo céu. Teve ali uma guerra, teve ali uma expedição, teve ali um mandato. E ninguém, nenhum intercessor talvez passou por ali para livrar a minha vida e nem a sua, e nós nem nos atentamos para isso. Mas ela diz assim: sabe aquele lugar que Efésios diz que eu e você estamos? Assentado com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o primeiro céu. E é o lugar de onde eu e você temos que batalhar. E como nós vamos batalhar? Está escrito que não só de pão viverá o homem, Satanás. Está escrito que eu vou cumprir o meu caminho e que depois os reinos dessa terra serão meus, que eu não preciso barganhar com você. Está escrito que eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Está escrito que 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Está escrito que o sangue de Jesus tem poder para guardar os umbrais da minha casa. Está escrito que os meus filhos não foram feitos para a perdição. Está escrito que uma esposa pode santificar um marido. Está escrito que o Senhor é o meu pastor e eu não vou ter falta de nada. Mesmo que eu atravesse o vale da sombra da dívida, da morte, do medo, da acusação, Ele vai no final preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, e Ele vai encher o meu cálice com a sua presença. Está escrito que eu habito no esconderijo do Altíssimo, e que eu descanso às sombras do Onipotente.
Está escrito que se eu ouvir e vier para a presença de Deus como eu estou hoje, eu vou ser suprido do trigo fino. Está escrito que a minha vida já não vive mais debaixo do pecado, mas debaixo do sangue de Jesus. Está escrito que eu, como justa, se cair, o Senhor me levantará. Está escrito como no Salmo 73 aqui, que eu não preciso ter inveja do ímpio, do perverso que prospera no meu caminho, mas que o Senhor sabe cada uma das minhas necessidades. Esse é o lugar, o primeiro céu é o lugar onde você vai liberar sentenças contra as situações que estão vindo contra você. E isso vai te deixar muito menos cansado. Essa semana, nós estamos vindo, óbvio, todo mundo está vindo de batalhas, e nós também. Mas essa semana, eu falei para um time que nós estamos orando, que tal a gente mudar as estratégias de guerra? Que tal a nossa estratégia de guerra em junho ser de adoração? Que tal a nossa estratégia ser de exaltar aquele que o rei da Assíria está dizendo que vai perder e que não vai nos livrar? Que tal ser essa estratégia de declarar os salmos que Davi declarou enquanto ele estava passando pelo deserto ou na caverna de Adulão? Então, sabe, Deus te trouxe aqui nessa noite, te imergiu a mim também na sua presença para dizer: que tal mudar alguma estratégia? Que tal fazer alguma correção nos nossos planos? Sabe para quê? Para levar você àquele lugar que Ele propôs para você e que você propôs para Ele. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse, de repente, se você precisa fazer um ato profético como Ezequias, se você precisa pegar uma camiseta e escrever uma hashtag, mesmo a caneta e de pincel e usar, se você precisa usar uma cor de sapato, se você precisa comprar uma roupa nova, se você precisa convidar o seu marido para passar uma noite em algum lugar diferente, se você precisa mandar uma carta, um e-mail para alguém, se você precisa fazer 7 dias de madrugada, declarando os salmos, antes que o dia nasça, você fala: olha, antes que nasça as lutas desse dia, eu vou declarar a palavra sobre a qual esse dia vai nascer, eu vou ser um guerreiro da madrugada antes, ou então eu vou levantar meia hora antes e eu vou, dizer que o meu dia vai passar por esta palavra, por este crivo, ou então eu vou cantar músicas por 1 hora, ou então eu vou declarar poemas. Eu sei que Deus nos trouxe aqui para dizer: filha, eu quero estar mais perto de você. Eu quero te dar uma estratégia para que o nosso relacionamento íntimo melhore, para que nós nos aproximamos. Eu tenho mais coisas para contar para você. O Espírito Santo está dizendo: eu já ouvi o coração do Pai sobre você, e eu tenho uns segredos para te contar. Eu só preciso que você gaste tempo, que você sente comigo, que você fique na minha presença, que você não tenha pressa de ir embora. Que você fique lá no seu quarto por 1 hora, por meia hora, mesmo que só sussurrando, mesmo que deitada, mesmo que descansando na minha presença, e de repente você tem aquele sono, que não é um sono, mas você está ali naquele momento, quase sono, e você tem uma visão, você tem um pensamento, você tem uma instrução. Deus diz para você: leia o capítulo tal. Leve a sério quando Números aparecer para você. Olha, leia Isaías tanto, leia Provérbios tanto, leia Gênesis. Você sabe por quê? Este é um ano que para os judeus chama Shemitah, e é o ano que o Deus sai do seu palácio e vem habitar com o povo nas suas tendas e nas suas casas. E nós já temos o Espírito Santo em nós. Mas sabe quando Deus fala: eu quero sentar na mesa do seu café da manhã, eu quero entrar com você no banheiro, eu quero sentar aqui ao lado da sua cama, eu quero ir para o trabalho, eu quero te ajudar a escolher a roupa. Sabe, aquele detalhe que talvez nós não estamos passando para o crivo dele, como vamos gastar esses R$100 essa semana, ou esses R$1.000. Mas ele está dizendo: filha e filho, eu quero te dar instruções mais próximas daquilo que o meu coração
está funcionando para você, daquilo que o meu coração tem para você. O salmista Davi diz assim: quando o meu coração se amargou e as minhas entranhas, elas se comoveram e eu estava embrutecido e ignorante. Eu era, Senhor, irracional à sua presença. Eu não prestava atenção à sua presença, que está ao meu redor todo o tempo. Mas todavia o Senhor está sempre comigo. O Senhor está segurando na minha mão direita. O Senhor está me guiando com o seu conselho. E o Senhor está me recebendo na glória. Então, Senhor, o que eu tenho mais do que a Ti? Não há outro a quem eu tenha senão a Ti. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, o Senhor é a fortaleza do meu coração. O Senhor é a única herança que eu tenho. E sabe, Davi está falando aqui: eu fui estúpido, eu não percebi a sua presença, eu fui irracional. Então eu quero dizer para você que essa é uma semana que eu e você vamos andar de mãos dadas, como ele falou aqui, com a presença. Talvez você vai estar na fila do banco, na fila do mercado, lavando o carro. Talvez você vai estar no salão, no spa. Talvez você vai estar tendo relação sexual com o seu marido. Talvez você vai estar trocando seu filho, ajudando nos deveres de casa, fazendo planilha, fazendo pagamentos. E sabe, se você sentir um sussurro, uma voz, a presença no ambiente, fala: Pai, Espírito Santo, Jesus, pode vir, senta aqui, fala para mim o que vocês acham disso que eu estou fazendo. Sabe, porque Ele quer se encontrar conosco. Se você ler os Salmos, você vai ver isso, o quanto Ele está à disposição, o quanto tem sarças queimando perto de nós, o quanto tem montes fumegando, porque Ele está chamando a nossa atenção nesse tempo para dizer: olha, eu quero estar intimamente contigo. Então, sabe, essa noite, é só uma sugestão, se essa palavra falou em alguma hora com você, faz uma aliança com Ele, como Ele fez com Abraão. E Ele falou: olha, Abraão, eu estou fazendo uma aliança contigo, eu sou o Deus que fiz os céus e que fiz a terra. E eu vou te abençoar segundo a minha capacidade de fazer os céus e a terra. E Abraão, eu vou te dar também a porta dos seus inimigos. Eu só quero que você fique, Abraão, comigo. Eu só quero ser o primeiro na sua vida. Eu só quero ser consultado. Eu só quero que Isaac não seja o primeiro. Eu só quero que os presentes que eu dei a você não tome o meu lugar. Eu só quero que o dinheiro que eu dei a você, a fama, o casamento, os filhos que eu dei a você, não tome o meu lugar. E assim, Abraão, você vai ser abençoado com todas as bênçãos do Deus que fez os céus e a terra e que vai te dar a porta dos seus inimigos. Então, nesta noite, eu quero abençoar a sua semana. E eu quero declarar que o seu mês de maio/junho vai ser esse mês que você vai provar da comunhão. Que o seu descanso, a sua plenitude, a sua quietude vai estar nos braços do Pai, debaixo das asas do Pai, vai estar de mãos dadas com Jesus, vai estar em conversas íntimas com o Espírito Santo. Sabe, convide-os nessa noite e diga: eu vou sair das batalhas do terceiro céu, do segundo céu, e eu vou me assentar nos lugares celestiais que Jesus já conquistou para mim. E disse: filho, filha, se assenta aqui comigo, porque esse é o lugar que eu naquela cruz conquistei para você. E daqui você pode dar o comando para os 2 outros céus e colocar a vida em ordem. E você vai fazer isso hoje, e você vai chegar em casa e vai falar: talvez nada mudou, exato, mas você já deu uma direção no reino espiritual. E lembra como eu te disse, tudo acontece primeiro no reino do Espírito. Nada acontece aqui na terra sem ter acontecido lá. Então é por isso que nós precisamos invadir, estar nessa região celeste e dizer: Satanás, eu vou dar comandos para a minha vida antes de você. Eu vou interceptar as suas ideias, as suas ameaças, as suas acusações, a sua vontade, o medo, qualquer coisa, eu vou subir, porque
Cristo já conquistou esse lugar para mim nas regiões celestiais. Então eu quero declarar que por causa do sangue de Jesus, do nome de Jesus, você tem esse livre acesso para se assentar com Ele nos lugares celestiais. E para começar a pronunciar sentenças, juízos sobre os inimigos, não sobre as pessoas, mas sobre os espíritos que estão ali para trazer o mal para você. E quando você estiver assentado lá, se você precisar fazer um ajuste sobre arrependimento, adoração, confissão de pecados, o Espírito Santo vai falar: filha, que tal a gente fazer isso aqui antes de você liberar essa palavra? Então eu quero abençoar você para dar voz de comando a partir do primeiro céus, para organizar a partir da presença de Deus tudo aquilo que está debaixo do seu nome, do seu CPF, tudo aquilo que pertence à sua família. Então levante as suas mãos, fique de pé, erga as suas mãos e receba esta introdução. Receba esta escada como Jacó recebeu, aonde os anjos subiam e desciam, para transitar para este céu mais elevado. E para receber os comandos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fazer a sua vida prosseguir, em nome de Jesus.